Salve, salve, saudações. Vamos resolver aqui umas questões da avaliação externa, aí, uma diagnóstica que teve recentemente. Primeira questão, xadrez. O xadrez é um jogo muito antigo. Vamos lá então a questão. O xadrez é um jogo muito antigo e popular. Neste jogo as peças são movidas sobre um tabuleiro quadriculado onde cada quadrado é chamado de casa. Observe o seguinte tabuleiro. Então ele pergunta aqui na questão qual potência de 2 representa a quantidade de todas as peças desse jogo. Se você raciocinar, nós temos aqui, olha, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16 peças aqui, temos a mesma quantidade aqui, né? Olha, sabemos que 16, né, mais 16, isso é igual a 32 peças. Como é que eu coloco esse 32 em potência de base 2, gente? É só você decompor o 32 em fatores primos, né? Ó, matemática aqui do 6º ano, dividindo aqui por 2, né, nós vamos ter 16, que por 2 teremos 8, né, que por 2 teremos 4, que por 2 teremos 2, e dividindo por 2 teremos 1. E a gente percebe que temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? O 2, então, isso aqui vai ser 2 elevado à quinta potência, marcava aí o item 2 à quinta, item C. Perfeito? Então, primeira questão extremamente simples, né? Vamos ao problema 2, olha. Numa sala de aula, há 40 alunos. 2/5 desses obtiveram uma nota inferior a 7 na prova de matemática. Essa fração corresponde ao seguinte quantitativo de alunos. Gente, 2/5 de 40 alunos, né, é o que traduz esse problema. Como é que eu calculo 2/5 de 40 alunos? Eu vou multiplicar 2/5 por 40 alunos, né? Perfeitinho? Podemos dividir logo esse 40 pelo 5. Olha, 40 dividido por 5 sabemos que é 8, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 8. 2 vezes 8 que dá exatamente 16. Marcava o item C, né? 16, perfeito? Questão muito simples. Vamos ao problema 3. Problema 3, essa avaliação aí diagnóstica diz que numa loja de aluguel de bicicleta, o valor é calculado considerando o valor fixo de R$6, né? Acrescido de 60 centavos por minuto, enquanto o cliente permanece com a bicicleta. Laura alugou a bicicleta e, ao devolvê-la, pagou R$15, ou seja, esses R$6 fixos, galera, mais os 60 centavos multiplicado, né, pela quantidade de minutos aí que ela passou com a bicicleta, isso vai dar igual ao total de R$15. Nós queremos saber justamente qual vai ser essa quantidade aqui, ó, de minutos que nós estamos chamando de X. Veja que aqui nós podemos fazer o seguinte cálculo, 0,60, né, o mesmo que 0,6, né, esse zero aqui ele não altera após o 6, não altera o número, então posso escrever assim, ó, 0,6x, isolando o x aqui do lado esquerdo da igualdade, né? Vou passar aqui os números, organizar aqui do lado direito da igualdade, né? 6 vem para cá negativo, então eu vou ter 0,6x igual a 15 menos 6, né? Que nós sabemos que é exatamente 9. Para esse número aqui ficar um número inteiro, né? Eu posso usar o artifício de multiplicar por 10, né? Porque a vírgula anda uma casa para a direita, olha, vai ficar 6, perfeito? Então aqui nós teríamos, multiplicando por 10 essa igualdade, né? 6x do lado esquerdo. A vírgula aqui desloca uma casa à direita do 0,6. E o 9 vezes 10 nós sabemos que é 90, né? Só para facilitar aqui o raciocínio, os cálculos, então aqui nós teremos x igual a 6 está multiplicando, aí o x passa dividindo. Quando a gente divide o 90 por 6, a gente vai obter o resultado, né? Qual é o número que vezes 6 dá 90? 15, né? 15 vezes 6, 90. Marcava aqui o item B de bola, né? Então, o problema é que a gente resolveria facilmente utilizando a equação. Esse quarto problema, vamos ver o quarto problema. Em uma empresa, né, falando melhor, reduziu as dimensões das caixas que são utilizadas para embalar os aparelhos celulares. Essas caixas possuem formato de paralelepípedo. Os desenhos 1 e 2 abaixo representam as dimensões da caixa antes e após a redução, respectivamente. Então, olha, veja bem, aqui antes eu vou ter essa, né, essa caixa aí. Sabemos que o volume do paralelepípedo é só multiplicar, ó, 10 vezes 17, né, vezes 5, ok? Olha, se a gente multiplicar aqui o 10 vezes 17, né, 170 vezes 5. Faz o cálculo aí, 170 vezes 5. Não vou mostrar a multiplicação, que todos aqui com certeza sabem multiplicar. 170 vezes 5, nós vamos ter 850, perfeito? Vamos chamar isso aqui de primeiro passo. O segundo passo, esse outro paralelepípedo, né, para a gente calcular o volume, multiplica as dimensões dele, né, que são aí no caso 8, 15 e 4. 8 vezes 15 vezes 4, né, vai dar quanto isso aí? 8 vezes 15 vezes 4, vamos lá. Se você multiplicar 8 vezes 15, né, fazendo aqui a multiplicação, 8 vezes 15 dá 120, e 120 vezes 4, né, vai dar o resultado final, né, 120 vezes 4, que dá 480. E ele está querendo saber qual foi essa redução, né? Quanto reduziu daqui, né, para cá. Para saber quanto reduziu, né? Então, o nosso terceiro passo desse problema era fazer aí a subtração, 850, né, menos 480. Faz aí a subtração, 850 menos 480, e vamos obter o resultado, né? 370. 370 aí, no caso o volume, né? Centímetros cúbicos. 370 centímetros cúbicos. Marcava aí o item C, perfeito? Vamos ao problema 5. O problema 5, a figura seguinte é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. E ele quer o valor desse ângulo A. Gente, se isso aqui é um quadrado, né? Então esse ângulo aqui é 90 graus. Esse outro ângulo também é 90 graus. Se isso aqui é um triângulo equilátero, nós sabemos que o triângulo equilátero tem 3 ângulos iguais, né? 60 graus. E agora ficou fácil, né? Porque esse ângulo A, olha, essa figura aqui, juntando esses 4 ângulos, está formando um círculo. E nós sabemos que o círculo é 360 graus.
Então esse ângulo A é justamente o que falta para completar 360 graus. Esse ângulo A vai ser 360 graus, né, retirando, né, a soma desses ângulos aí que nós conhecemos, né, 90 mais 90, né, e esse 60 aí, que é o ângulo do triângulo equilátero. É isso. Fazendo essas continhas, né, vai ficar 360 graus menos, essa conta aqui, ó, 180 menos, perdão, mais o 60, né? 180 mais o 60, fica 240, não é isso? Finalmente, subtraindo aí, vamos ter que esse ângulo A é igual a 120 graus, né? 360 retirando 240, 120 graus. Problema também bastante básico, ok? Nesse problema 6, ele quer os segmentos MN e RS, ó. Veja que MN toca 2 pontos aqui, olha, da circunferência. E veja que RS, além de tocar 2 pontos da circunferência, está passando pelo centro. Então esse MN aqui é uma corda, né? Toca 2 pontos da circunferência. E o RS, né? Ele é um diâmetro, né? Porque toca 2 pontos e passa pelo centro. Então nós temos aí corda e diâmetro marcava o item D de dado, perfeito? Vamos ao problema 7. Problema 7, né, ele fala que no torneio de videogame ficaram estabelecidas as seguintes regras de pontuação. A vitória 3 pontos, o empate 1 ponto e uma derrota menos 2 pontos. Ao final do torneio, o jogador obteve o seguinte resultado, ó, 2 empates. 2 empates, eu vou ter 2 vezes, né, esse 1 ponto. Concorda que dá 2 pontos. 3 vitórias, olha. 3 vitórias, eu vou ter 3 vezes, né, esse 3 pontos, que vai dar mais 9 pontos, não é isso? Beleza? E finalmente aqui 6 derrotas, né, eu vou ter 6 vezes o menos 2, que é menos 12, concorda comigo? Fazendo as contas aqui, nós temos 11, né, 11 menos 12, quanto é 11 menos 12, né, repete o sinal do maior, sinais diferentes, né, que é mais, aqui é menos, ó, sinais diferentes, subtrai os termos, né, 11, né, e 12, subtrai 12 com 11, fica menos 1, né, repete o sinal do maior, subtrai os termos, menos 1, é o resultado aí da quantidade de pontos obtido pelo jogador. É uma questão também bastante simples aí de operações com números inteiros, né? Como é que a gente soma e subtrai, repete o sinal do maior, sinais diferentes, subtrai, se os sinais fossem iguais, a gente somava os termos, né? Os valores absolutos desses termos. O problema 8, né? O que trata aí o problema 8? Um grupo de estudantes apresentava as idades 10, 11, 12 e 13. Um estudante de 14 anos se juntou ao grupo com a média desse grupo, né? Média aritmética. Então nós vamos ter aqui quantos termos, galera? 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? Então média aritmética de 5 termos, nós somamos, né? Os 5 termos, olha, somamos os 5 termos e dividimos, né? Somamos os 5 termos e dividimos por 5, né? Assim a média aritmética. Mas quanto é que dá essa soma? Aqui eu vou ter, ó, 21, aqui eu vou ter 25, 21 mais 25, né? Quanto é 21 mais 25? Nós temos aí 46, né? 46 com mais esse 14 vai dar o quê? 60 fechadinho, né? 60 dividido por esse 5 de baixo. Quando você fizer a divisão de 60 por 5, vai dar o 12 bonitinho aí, marcava o item B de bola. Perfeito? Vamos à questão 9. Olha, a questão 9 é uma questão envolvendo operações também, né? Expressões com números inteiros. Então você tem que resolver essa expressão. O que você tem que lembrar aqui? Que quando o expoente é par, né? Quando o expoente é par, o resultado sempre dá positivo se tiver parênteses, tá? Então, menos 2 a quarta vai dar positivo, porque o expoente é par, e 2 a quarta, né, é o 2 multiplicado, né, galera, 4 vezes, por ele mesmo, né, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, perfeito? Aqui, olha, esse menos aqui, 4 elevado a 0, sabemos que 4 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, né, igual a 1, não é isso? E aqui, olha, menos vezes menos, multiplicando, né, sinais iguais dá positivo, na multiplicação, 2 vezes 4 é 8, fazendo as continhas aqui eu tenho 16 menos 1 é 15, né, e 15 mais 8, quanto dá 15 mais 8? 16 menos 1 é 15, 15 mais 8, exatamente, né? Exatamente, 15 mais 8, 23, positivo, item C. Vamos ao problema 10 aí. Questão 10, você tem aí uma expressão algébrica, né? Ele dá os valores aí das variáveis m e n e você vai só substituir, né? Valor numérico de expressão algébrica. Vamos então substituir aqui, olha, quando m é menos 3, então vai ficar assim, ó, menos 3 em parênteses, a ao quadrado, menos n ao quadrado, o n é 1, né? Vai ficar aqui 1 ao quadrado, e 2 vezes m aí vai ficar 2 vezes o menos 3. Resolvendo essa expressão, vamos lá. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, né? Dá mais 9, certo? Aqui menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. E aqui como é multiplicação, menos com menos multiplicando vai dar positivo. 2 vezes 3, 6, não é isso? Fazendo aqui as continhas, olha, 9 menos 1 aqui, fica 8, né? 8 mais 6, quanto é 8 mais 6? 14, não é isso? Marcava aí o item C. Muito legal também essa questão 10 e simples. Vamos ao problema 11. Olha, problema 11, na oferta de uma loja, uma bolsa que custava R$120 passou a custar R$90. Nessa oferta o desconto foi de quanto, gente? De R$120 para 90, né? Diminuiu quanto? 120 menos 90 dá igual a 30, não é isso? Então ele quer saber, R$30 é quanto por cento desse total, né? É só você pegar 30 de 120. E vamos tentar aqui fazer aparecer o percentual, ó, cancelando 0 e simplificando aqui por 3, né? Nós vamos ter que 3 dividido por 3 dá 1, 120 por 3 fica... No caso aqui, 12 por 3, né? Fica 4.
1 quarto, como é que eu transformo em porcentagem, né? É só você multiplicar por 100, olha. Multiplicando por 100, você vai ter 100 vezes 1, né? Isso para transformar em porcentagem. 100 vezes 1 aqui é 100, divide por 4, né? Fica 25%, né? 25% marcava aqui a alternativa A. Questão 12, vamos aqui. Questão 12, nós temos que Laura quer distribuir 330 salgados, olha. Ela quer pegar 330 salgados e distribuir para 15 sobrinhos, ó, dividir para 15, de maneira que restam, né, 75, que é o resto, e está perguntando quantos salgados, né, cada sobrinho vai receber, ou seja, essa quantidade aqui, olha, esse quociente vai ser quanto? Então nós temos que lembrar que numa divisão, galera, o dividendo, que é esse camarada aí, ó, 330, é igual ao divisor, esse cara, vezes o quociente, que é esse, né? Então, divisor vezes quociente, mais o resto. Em toda divisão, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto, né? Teorema fundamental da divisão, você estuda isso no 6º ano. Então aqui, olha, jogando os números para um lado determinado da igualdade, né? 75 vai para o lado esquerdo, por exemplo, negativo. Vou ficar com a seguinte igualdade. Quando a gente subtrair 330 com o 75, né, teremos 255. 255 igual a 15Q, né? Então esse 15 ele vai passar dividindo, né? Vai passar dividindo, tá multiplicando o Q. O 15 passa dividindo, então esse Q que nós queremos encontrar, ele nada mais é que a divisão, né? A divisão do 255 por 15. Quando a gente dividir 255 por 15, dá exatamente, né, 17. Só você fazer aí a divisão, que dá 17. Marca o item B de bola. É um problema muito legal também esse problema 12. O problema 13 é o seguinte, olha. A figura abaixo representa o esboço de uma praça com formato triangular, de área igual a 96 metros quadrados. Essa figura total, ó, tem área 96, ele está dizendo. E ele está querendo saber qual é a área de cada triângulozinho desse aí que está pintado. Beleza? Primeiro, se essa área toda tem 96, eu vou ver quantos triângulos tem aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos. Então, se eu dividir o 96 por 16, o que eu vou encontrar? Vou encontrar a área de cada triângulozinho desse. Né? Se você dividir aí, fizer a divisão 96 por 16, você vai encontrar 6, né? Significa que cada triângulo desse, né, tem área de 6 metros quadrados. Ora, mas quantos eu tenho pintados? Ó, tenho pintados 1, 2, 3, né? 4, 5, 6 e 7, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós vamos pegar 6 vezes 7, né, que dá essa área pintada aí, 6 vezes 7, né, 42 metros quadrados. Marcava aí o item A. Tudo bem? Questão também bastante básica. Nesse problema 14, nós temos o evento foi realizado no espaço de 25 metros por 15 metros. Para cada metro quadrado havia em média 4 pessoas. Qual o total de pessoas neste festival? Primeiro, se eu tenho aí o espaço de 25 por 15, né? Então primeiro eu vou encontrar a área desse espaço, né? A área 25 vezes 15, né? Fazendo a continha 25 vezes 15, faz aí a multiplicação, 25 vezes 15, que dá 375, gente, fazendo a multiplicação, né? Metros quadrados. Mas como tem uma média de 4 pessoas, né, em cada metro quadrado, então o total aí de pessoas, 375, né, vezes 4, e aí você vai ter o resultado. Ao multiplicar aí o 375, você fazendo essa continha vezes 4, você vai ter exatamente 1.500 aí pessoas, né, que dá a alternativa D de dado. No problema 15 é você saber, né, fazer a multiplicação, né, 678, nós vamos multiplicar por 89. Vamos fazer a continha mesmo, visualizar como é a continha, né? Quanto é 9 vezes 8? Gente, 9 vezes 8. Quem lembra aí da tabuada? 9 vezes 8, 72, né? Coloca aqui o 2, 7 para cá, não é isso? Aqui 9 vezes 7. Quanto é 9 vezes 7? Alguém lembra aí quanto é 9 vezes 7? Né? 63. Com mais esse 7 aqui, 70, não é isso? Então coloca o 0 em 7. E agora 9 vezes 6, né? 9 vezes 6, 54. Quanto é 54 mais esse 7? 54 mais esse 7 dá 61, não é isso? Concorda? 54 mais 7, 61. Perfeitinho? Vamos ajeitar aqui, paguei esses caras. Vamos agora fazer a nova continha aqui com 8. Ó. 8 vezes 8, 64, né? Coloco o 4 em 6 para cá. Quanto é 8 vezes 7? 8 vezes 7 é 56, com mais aquele 6 lá de cima, 56 mais 6 dá quanto? 62, né? 62. E aqui, 8 vezes 6, você vai ter 48, né? 48 com mais 6 lá em cima, 54, não é isso? Fazendo aqui agora a adição, teremos quanto? 2, 4, 1 mais 2, 3, 6 mais 4, 10 vem 1, 6, 60.342, item C, ok? Então, multiplicando aí o número 678, né, por 89, obtivemos o resultado 60.342, perfeito? Vamos ao problema 16, né? O problema 16, um terreno quadrado foi dividido em 4 partes. Um terreno quadrado foi dividido em 4 partes, como mostra o desenho abaixo.
Sabe-se que o gramado é um quadrado de perímetro 20, gente. Se isso aqui é um quadrado de perímetro 20, então cada lado dele aqui é 5, né? Para poder dar 20, né? 5 vezes 4. Diz aqui que o canteiro, ó, de flores é um quadrado de perímetro 12. Se isso aqui tem perímetro 12, então se o canteiro de flores tem perímetro 12, então cada lado dele é 3, como nós colocamos aí acima, cada lado 3. E ele quer o perímetro da parte destinada à piscina. Gente, a piscina eu vou ter aqui, ó, 5, né? 5 e aqui também 3, na verdade? Que é desse mesmo tamanho aqui, ó. Daqui para cá vai ser esse mesmo, né? Se daqui para cá é 5, olha, daqui para cá também vai ser 5, né? Então o perímetro eu vou ter aqui, ó, 3 mais 5 mais 3 mais 5, né? O perímetro da piscina. Ou seja, eu vou ter 8 mais 8, né? Perímetro é soma das dimensões aí, né? Soma dos lados. Das dimensões aí dos lados, ok? É o contorno da figura. Quanto é 8 mais 8? 16 aí no caso, né? Metros. Marcava a alternativa B de bola. Tudo bem? Nesse problema 17 diz o seguinte: Sofia tem a metade da idade de Leandro. Vamos escrever assim, ó, de maneira literal. Sofia tem a idade de Leandro dividido por 2, na metade. Anderson tem o triplo da idade de Sofia, ó. Anderson tem o triplo da idade de Sofia, ó, 3S, beleza? E Leandro tem 24 anos. Sofia tem a metade da idade de Leandro. Anderson tem o triplo da idade de Sofia. Ele diz: se Leandro tem 24 anos, se Leandro é igual a 24 anos, então qual é a idade de Anderson? Vamos lá. A idade de Sofia, né? Leandro dividido por 2, né? Então vai ser 24 dividido por 2, né? Que dá igual a 12 a idade de Sofia, não é isso? 24 dividido por 2. A idade do Anderson é 3 vezes a idade da Sofia, então vai ser 3 vezes 12, né? 3 vezes 12 igual 36, a idade do Anderson. 36, B de bola, né? Que é o que o problema estava perguntando, a idade do Anderson. Tudo bem? E nessa questão 18, nada mais é do que simplesmente fazer aí a continha, né, de subtração. 7.546, subtraindo com 4.679. É o método mais tradicional que tem de subtração aí, sem ser o pedir emprestado. Vamos lá, como é que eu faço? Aqui, ó, 9 para chegar em 16. Né, você imagina um aqui, olha, né, um aqui na dezena, beleza? Para ficar 9, né, para chegar em 16, falta quanto? Falta 7, né? Sempre que você imagina que essa dezena, ela desce com esse cara aqui, ó, somando para o camarada que está mais abaixo. Então aqui eu vou ter esse 1 mais 7 aqui, né? Vai ficar 8. Então eu vou fazer a mesma jogada, imaginar aqui 8 para chegar em 14. Ó. Imagina essa dezena aqui, 8 para chegar em 14, né? Vai ficar 6. Essa dezena que você imaginou, ela vem para onde? Vem para cá somando, beleza? Então aqui eu vou ter agora 7, né? Eu vou ter agora aqui 7. 7 para chegar em 15, né? Vou imaginar outra dezena aqui, ó. 7 para chegar em 15. 7 para chegar em 15, vou imaginar aqui a dezena, né? 7 para chegar em 15, falta quanto? Falta 8. Né? Essa dezena que eu imaginei vem para cá somando, ó. Então eu vou ficar aqui com 5 no lugar desse 4, perfeito? 5 para chegar em 7. Quanto é 5 para chegar em 7? Falta 2. Então dá 2.867. 2.867 é a subtração aí do número 7.546, né? Com o número 4.679. Dá exatamente 2.867. Marcava, sem medo de errar, o item B de bola. Tudo bem? Carla tem R$5 no cofrinho, contendo apenas moedas de 5 centavos e 25 centavos. Então, o total de moedas que tem de 5 centavos, galera, ó, 5 centavos, escreve assim, olha, 5 centavos vezes o total de moedas que tem de 5 centavos, mais as moedas que tem de 25 centavos, escreve assim, 25 centavos, né? Olha, 0,25 vezes esse total de moedas que tem de 25 centavos, Carla tem R$5, ó. Isso dá o total de R$5, tá bom? Isso dá o total aí de R$5, falou no início do problema, ó, R$5. Então ele diz o seguinte, olha, deixa eu ajeitar aqui. Então ele diz o seguinte, sabendo que nesse cofrinho tem 15 moedas de 25 centavos, então as moedas de 25 centavos aqui, olha, ele está me dizendo que tem um total de 15, tá bom? Ok? Percebe, ó? Vou ler para você aqui. Ele está dizendo que tem, ó, 15 moedas de 25 centavos. Então você vai substituir no lugar do Y por 15. Então eu vou ter 0,05 vezes X igual a 0,25 vezes 15. E isso tem que dar igual a 5, né? Ele falou aqui, olha, no início do problema, ó, igual a R$5. Vamos resolver essa equação como? Eu vou deixar aqui, olha, esse 0,05x do lado esquerdo, certo? E jogar números para o lado direito. Quanto dessa conta, hein? 0,25 vezes 15. Você vai fazer essa multiplicação. 0,25 você vai multiplicar por 15, certo? E dá 3,75. Então aqui do lado direito vai ficar 5 menos esse 3,75. Ele passa, né, para esse lado subtraindo, porque ele está aqui somando, ok? Então nós vamos ter aqui 0,05x na equação, né? Igual a 5 menos 1,75. Quanto dá 5 menos? Quanto dá 5 menos? Deixa eu consertar aqui. Quanto vai dar 5 menos 3,75? Dá 1,25, não é isso? Fazendo essa subtração.
Continuando aqui ao lado, nós vamos ter que o x vai ser essa divisão, né? X vai ser essa divisão de 1,25 por 0,05. Veja que nós temos aí duas casas à direita, eu posso muito bem multiplicar por 100, ó, para esses números, né, ficarem números inteiros. Então a gente vai ter aqui em cima 125, dando duas casas à direita, né, quando eu multiplico por 100, e aqui duas casas à direita eu vou ter 5. Dividindo 125 por 5, a gente sabe aí de cabeça, né, que vai dar 25, porque 25 vezes 5 é 125, 5 alternativa C. Beleza. Podemos considerar que esse foi um dos problemas aí que de repente pode ter dado mais problema, né, que tinha mais cálculos, tá bom? Esse problema 20 diz que Maurício comeu 400 gramas de um pacote de biscoito. Ele observou que 80 gramas desse pacote de biscoito possui um valor energético de 25 calorias. Ó, preste atenção, 80 gramas corresponde ao valor de quilocalorias. O problema está dizendo de 25, né, quilocalorias. Então, qual é o valor energético em quilocalorias dessa quantidade de biscoito que Maurício comeu? Dessa quantidade de biscoito que Maurício comeu. Olha, ele comeu 400 gramas. Então, 400 gramas vai ser que quantidade de biscoito? É claro que quanto maior a quantidade de gramas, né, que ele comeu, né, maior vai ser as quilocalorias. Então, é diretamente proporcional. Veja que de 80 para 400, o que aconteceu é que foi multiplicado por 5, né? Na verdade, 80 vezes 5 não é 400? Então, daqui para cá, é claro que o que vai acontecer, né, que vai ser multiplicado por 5. Podemos usar esse raciocínio, né, que esse valor aí de x, ele vai ser simplesmente, né, o valor anterior multiplicado por 5. Por esse raciocínio aí da proporcionalidade, 25 vezes 5, eu vou ter o resultado aí da questão. Item B, 125 quilocalorias. Perfeito? Regra de 3, né? Nós aplicamos aí de maneira mais prática. Nesse problema 21, nós temos aí a soma, né? Nesse problema 21, de frações com denominadores diferentes, né? Podemos aplicar aquele método, né? Que é o que? Multiplica aqui os denominadores, né? 6 vezes 4. E as diagonais aqui, olha, né? 4 vezes 5, 20, né? E 6 vezes 3, né? 18, né? Fazendo aqui as continhas, 20 mais 18, temos 38. O denominador aqui, 6 vezes 4, 24. Simplificando essa fração por 2, vamos obter aí a resposta. 38 dividido por 2, 19. E o número 24 por 2, né? Que dá 12. Alternativa aí, 19 dozeavos, item D. E o próximo problema, problema 22, ele queria que eu dissesse qual o nome, né? Qual o nome dessa figura geométrica, né? Essa figura tem esses 4 pontos, né? Essa figura 8, né? Essa peça 8, ele está perguntando, né? Vemos aqui claramente que nós temos um trapézio, né? Item C. Todo mundo conhece o trapézio, né? Figura aí que tem 2 lados, né? Paralelos e 2 lados não paralelos, né? Aqui nós temos esse lado, né? Paralelo a este, olha. É isso? Esse lado aqui superior, paralelo a esse inferior. E esses outros dois aqui são os lados, ó, não paralelos, né? Temos um trapézio nesse problema aí da questão 22, marcado trapézio, item C. 23, aí nós temos um gráfico, e a gente perceberia facilmente na análise desse gráfico que qual é a quantidade aí de cimento. Gente, veja a quantidade de cimento, olha, ela vai bater aqui no número acima de 30, né? Veja que é acima de 30 um pouco. E se a gente pegar os gachos com tijolos e serventes, vamos ver o que acontece, ó. Tijolos tá aqui em torno do 20, né? E serventes, se a gente observar, tá em torno aqui do 10, olha. Veja que 20 mais 10 é 30, né? Se eu pegar os serventes, que é 10, mais tijolos, que é 20, né? Se eu pegar aqui 10 mais 20, ó, 10 mais esse 20, né? 30 dá muito menor, né, do que esse cara que tá bem aqui, que tá acima do 30, que vai dar mais ou menos 32, vamos supor, né, bem aqui. Então, alternativa certa, alternativa D, né? Cimento é superior aos gastos de tijolos com serventes, né? Esse gasto aqui do cimento, olha, né, ele dá maior, ele dá acima de 30, dá maior do que eu somar esse cara que é 10, né? Mais esse camarada que é 20, né? Tudo bem? Alternativa D, claramente a resposta aí da questão 23. E na questão 24, ele queria que a gente marcasse aí, né, qual é o ponto correspondente aí na questão 24, qual o ponto correspondente a essas coordenadas, né? Tinha que lembrar o quê? Que esse camarada aqui é do eixo X, né? Essa primeira coordenada do eixo X, segunda coordenada é do eixo Y. Onde está o menos 4 no eixo X? Menos 4 no eixo X está aqui, olha, menos 4 no eixo X. E onde está o 5 no eixo Y? Está aqui o 5 no eixo Y. Né? Esse ponto é que se relaciona, né, com essas duas coordenadas, ó, perfeito? Então nós temos aqui a resposta, né? O ponto P. Finalizando a resolução dessa diagnóstica. Salve, salve aí. Abraço a todos.